Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um novo vídeo. E antes de eu começar a falar sobre o vídeo de hoje, que é reagindo a alguns comentários, dos últimos vídeos que eu postei. Então tem alguns comentários absurdos que não tem como eu só responder lá. Eu prefiro vir aqui, eu consigo me expressar melhor. Então eu queria dizer uma coisa bem séria para vocês. Gente, a dependência química ela é uma doença incurável, progressiva e muitas vezes fatal. E a gente sabe que ela não tem cura porque ela é uma doença do cérebro. Não existe transplante de cérebro, então não tem cura. É uma doença tipo diabetes, né? A gente tem que controlar, né? Então se a gente não controla, a gente sai do eixo, a casa cai. É mais ou menos isso. Então a pessoa vai passar o resto da vida em recuperação. Por isso que muitos adictos dizem, eu sou um adicto em recuperação. E isso, às vezes, o cara tá 8 anos, 10 anos, 15 anos, mas ele sempre usa esse termo. Por quê? Porque ele está sempre em recuperação, ele está sempre vigiando, né? Às vezes ele passa por algum problema, às vezes não sabe lidar, e é independente de quanto tempo ele está fora da droga, ele está sempre ali vigiando. E esse é o correto, né? E não a pessoa dizer que fulano foi curado, ciclano, aí depois a pessoa recai, né? E a pessoa não tem nem humildade para dizer, eu errei mais uma vez. Mas joga a culpa no inimigo e tá tudo certo, tudo resolvido. Então, a gente sabendo que a dependência química é uma doença, ela destrói famílias, ela destrói outras famílias também, porque às vezes o adicto vai assaltar, vai fazer alguma coisa de errado e acaba tirando a vida de um pai de família. Muitos acabam com a vida dos pais, dos filhos, das avós. Gente, é uma destruição quando você tem um adicto dentro de casa. Se você não tiver assim, pé firme com o adicto, você se torna codependente, aí você não vai ajudar mesmo, né? Porque as mentiras, as manipulações faz parte da doença, tanto pro adicto quanto pro codependente. Se o adicto mente, o codependente também. O codependente, ele mente porque ele acha que ele está ajudando. Tipo a mãe do Belo. Eu não vou falar real sobre o meu filho, que eu não vou expor meu filho. E Deus está vendo que não é por uma causa ruim. É por uma causa boa para ajudar a mente do meu filho. Só que isso, ela está ajudando, né? O filho recair, porque é isso que ele quer. Ele quer uma mãe que tenha dó dele, ele quer uma mãe que defenda ele, uma mãe que omite as informações corretas, uma mãe que faça tudo para puxar o saco dele. Aí quando ele conseguir e ele ter essa mãe nas mãos, o que ele vai fazer? Volta ao uso. Porque ele sabe que a mãe dele vai continuar tampando o sol com a peneira. Mas isso faz parte da codependência. Então, quando o Belo foi se tratar, que não foi nada em clínica compulsória, porque esse pessoal estão colocando clínica compulsória como se fosse qualquer local. E não é, gente. Uma clínica de verdade, a pessoa fica, às vezes, 90 dias sem ter nenhum, não tem acesso algum ao familiar. E depois disso, a pessoa só tem acesso através de um vidro. Entendeu? Então a compulsória, o Alex banalizou, o Marcos banalizou. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam nisso. As pessoas não vão em busca para saber o que é uma clínica compulsória. Entendeu? Então, em nenhum momento o Belo ficou numa clínica compulsória. Ele ficou em um outro projeto de algumas pessoas que tentam ajudar, que são evangélicos e que não vivem de mídia, porém não é uma clínica especializada. E a gente sabe muito bem disso, porque uma das clínicas, um desses projetos, quem estava à frente era o Ivo, que recai sempre. Então já dá para entender que ali de compulsória não tinha nada. Mas enfim, então a gente sabe que essas mentiras fazem parte da codependência. Se você vê um codependente que não mente, que não manipula, ele não é codependente, tá, gente? Então as pessoas, né, elas ficam vendo esses projetos e elas acabam romantizando a dependência química. Porque nesses projetos, para trazer pessoas para a live, eles criam narrativas, historinhas, exportam pessoas, e o povo ama, sabe? O povo vive no fantástico mundo de Bob e eles amam. Então a gente vem aqui dizer que a dependência química não é isso. Só que existe muitas pessoas que não estão preparadas para essa conversa. As pessoas, elas preferem viver na mentira, na enganação, entendeu? Porque elas têm isso com elas. Ai, mas eu tô fazendo a minha parte. Aí se a pessoa tá mentindo é com ela, é com você também. Porque se você apoia a coisa errada, você é pior do que a pessoa. Que a pessoa lá tá doente, sabe? Um político. Eu vi até uma reportagem hoje. Ai, tem coisa na minha boca.
Eu vi até uma reportagem hoje, desculpa, tá, gente? Eu vi até uma reportagem hoje sobre uma mãe, né? Uma jovem mãe que estava tentando estrangular o próprio filho de 6 meses. Por quê? Porque ela estava em uso. Então ela começou a ver um monte de bicho, de monstro, dessas coisas ruins, né? Então ela quase tirou a vida do próprio filho, se não fosse os vizinhos denunciar e os policiais ter chegado em tempo, tinha acontecido uma tragédia. Então, a dependência química é isso. Só traz coisa ruim para o familiar. Quem está aí romantizando é porque não vai pesquisar, é porque não tem um adicto na família. Aí começa com essas historinhas aí. Então, quando a gente começa a entender sobre a drogadição, a gente começa a falar, meu, mas não é daquele jeito. Assim ele não vai recuperar ninguém, entendeu? Ele só vai trazer dinheiro para o projeto e não vai ajudar realmente aquela pessoa. Aí depois a pessoa sai e ele fala, a fulana é ingrato, mas a conta tá paga. Ela pagou com as visualizações que ele teve, com o dinheiro que entrou, então ele também não tem nem que cobrar o adicto. Nenhum tem que cobrar o outro. Ele encheu a barriga do adicto e o adicto trouxe engajamento, trouxe dinheiro, então a conta tá paga. Mas enfim, vamos lá para reagir a esses comentários. Vamos começar pelo vídeo do Salsicha. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Peraí, gente, deixa eu ver aqui o que o meu celular tá querendo dizer com isso. Olha lá, ele não tá querendo entrar nas perguntas. Vamos lá. A Socorro Souza 378, ela disse o seguinte: Kézia, as pessoas têm muita inveja porque o Salsicha venceu as drogas. Socorro, você vive dentro da casa deles? A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Como que você coloca a mão no fogo? A dependência química não tem cura, em primeiro lugar. Entendeu? Então não queira dizer que as pessoas têm inveja, porque a inveja está em você, porque a gente só dá o que tem. Então, se você está achando que as pessoas têm inveja, é porque seu coração está cheio disso. Então você acha que as pessoas são iguais a você, tem inveja de tudo. E não se coloca a mão no fogo por ninguém. E o Salsicha, ele não tem nenhum tipo de tratamento. Então, se isso vier a acontecer, faz parte da doença. Vamos continuar. A Rosicleide Negreiros 8396, ela disse: espero que o filho não herde o vício das drogas. Pois é, Rosicleide, a gente sempre torce para que não venha, mas a gente sabe que quando tem algum parente de primeiro grau adicto, o filho nasce com aquela predisposição, né? Com aquela predisposição. Então, a gente sempre torce para que isso não aconteça, né? Mas os pais têm que estar sempre em alerta. Aí a Tchelle Brasil. Mas é cada roteiro misericórdia. Pois é, realmente é o que eu falo, né? Eles criam isso. Eles criam várias situações para atrair pessoas. E o pior é que as pessoas caem nisso, né? Arroba de tudo um pouco faz parte da novela. E com certeza ele continua a usar e só olhar a cara dele que dá para perceber que ele continua usando moderadamente. Olha, o adicto, quando ele recai, é o que eu falo para vocês, é como se fosse uma vela, né? Uma vela depois de acesa, ela nunca mais volta ao seu estado de origem. É a mesma coisa o adicto. Então, é uma vela, acendeu a vela, gastou-se um pouco daquela vela e depois apagou. Quando acender aquela vela, ela vai continuar da onde ela parou. É igual ao adicto. Então, ele não tem como ele ir usar pausadamente, porque se no momento que ele recair, ele não consegue mais se controlar, entendeu? Ele não consegue mais se controlar, ele volta do jeito que ele era antes. Não tem, porque ele ficou tempo fora, não. É igual a vela. Uma vez que foi acesa, nunca mais volta ao estado de origem. Quando se apaga, né, no caso o adicto sem uso, a vela está apagada, o adicto está sem uso. Acendeu a vela, continua da onde parou, e isso acontece com o adicto. Por isso que eu acho que ele ainda ele deve estar um pouco na fissura, né? Porque chega uma hora que a pessoa não aguenta, quando ela não faz um tratamento, ela tenta segurar, e qualquer frustração, qualquer briguinha boba já é motivo para ela poder recair. Mas, infelizmente, né,
É o que acontece. A @Rosicleide Negreiros também comentou. É muito artista, puxou pro paizão. Exatamente. Todas as pessoas que saem desses projetos, eles ensinam o adicto a não é a trabalhar, a buscar o seu, não. Eles ensinam o adicto que pedindo na internet, pedindo Pix, fazendo live da sua vida, expondo sua vida, vai ajudar. A gente já vê que isso não procede, porque todos os adictos que saem de lá, que abrem live, vivem disso, não querem mais trabalhar, não se tratam, porque o correto é ficar fora das redes sociais para esses adictos, né? Mas você vê que esses projetos, eles não ensinam quando eles estão com os adictos e nem quando os adictos saem, eles não preparam essas pessoas. Você entende? Eles não preparam e depois eles dizem que tem resultado, porque eles plantam a semente e a outra pessoa que vai fazer toda a manutenção. E a pessoa que faz toda a manutenção não tem mérito nenhum. O mérito é dele que foi ali, entendeu? E além dele já ter ganhado, mas ele não se contenta em só ganhar uma vez. Ele quer ganhar sempre com o adicto. Quer dizer, esse foi eu que tirei da droga. Porque ele fazendo isso, nossa, esse projeto funciona, fulano não tá. Mas as pessoas não sabem o quanto que essas pessoas que ainda continuam em pé ainda, o quanto que elas caíram sem a ajuda dele e o quanto eles se levantaram sem a ajuda dele. Mas ele mesmo assim ele quer o mérito, porque ele é uma pessoa que não se aceita. Então ele quer ser o centro das atenções. E não só ele, esses donos de projeto e de pessoas, né, que vivem nesse meio de projetos aí, ganhando dinheiro às custas dessas pessoas que não respondem nem por si, na verdade. Ai, meu Deus. Aí a Socorro falou, Deus é contigo, meu amigo. Obedeça a sua esposa. E pronto. Sem comentários para essa mulher, né, gente? Que eu já tinha para falar, já falei no início. O Adrinho 744 é falta de um trabalho isso. Passa o dia fazendo live e coçando o saco. Realmente, mente vazia, oficina do inimigo, a gente sabe disso. Então são pessoas que não passam no psicólogo, não passam no psiquiatra, não participam de grupos de autoajuda para entender aonde ele se enfiou, entendeu? E são pessoas que se consideram acima do bem e do mal, como se eles já resolvessem, o problema deles está resolvido. O mundo inteiro sofre com isso, mas eles não. Então, infelizmente, é isso que acontece. A Conceição Oliveira, ela falou, essa mulher vai acabar com a sua própria vida. Gente, se você quer ajudar um adicto, interna ele, leva numa clínica, porque no momento que a gente pensa que a gente está bem, é o momento que a gente não está. E isso é na vida da gente. Quando a gente entende que está tudo certo, tudo resolvido, aí que as coisas acontecem. Aí você vai lá, filho de pobre não tem sorte, não é? É porque às vezes a gente não consegue olhar os sinais, né? Aí a Socorro, que ama meu canal, ela falou, boa tarde, não dê ouvido a esse povo maldoso. Não dê a esse povo maldoso, não. Na internet tem muita gente ruim, começando por você, minha amiga. Porque se você quer ajudar alguém, se você gosta de alguém, se você ama alguém, você ajuda essa pessoa a ela melhorar. E não fica puxando o saco dela para dizer que, olha, eu concordo com você, é isso e aquilo. O Salsicha, ele não é um artista, ele é um doente que precisa de tratamento. Então, se uma pessoa que precisa de tratamento e você não dá remédio para ela, você é pior do que ela. Então, se você realmente amasse o Salsicha, você ia corrigir ele, porque quem ama, cuida, corrige. A Ione Chiquite falou assim, falta ocupação. KKKK, gente falando que tem pessoas que inveja de um analfabeto desses. Olha a cara disso, gente. Eu vou ter inveja, ou qualquer uma outra pessoa, de um adicto. De um adicto que sobrevive da internet pedindo Pix. Quer comer uma pizza? Alguém podia me ajudar? Minhas madrinhas, um homem com 36 anos pedindo madrinha. Inveja do que, minha querida? Sabe o que é, Ione? É que essas pessoas, elas não querem enxergar a real. Então elas preferem atacar. Inveja. Meu filho, inveja eu não tenho nem de quem tá bem, viajando, fazendo um cruzeiro no navio. Nem dessas pessoas eu tenho inveja. Ainda mais de um adicto que vive na internet pedindo.
e a qualquer momento, Deus me perdoe, pode recair. Porque quem não se trata é isso que acontece. Mas fazer o que, né, Ione? É melhor a gente ler do que ser analfabeta. A Margarida Pereira Lopes, ela disse, é só palhaçada, Salsicha, vai trabalhar. Que quer morrer, quem quer morrer não fala. Exatamente. É porque ele é um adicto, ele é manipulador. O adicto, se ele usasse as artimanhas dele para o bem, não tinha para ninguém. Mas eles usam para o mal, porque a droga é do mal. Então, você imagina uma pessoa dessa se dando bem na vida. Ela passa por cima de qualquer um. Sabe por quê? Porque ela tem a experiência de manipular, de mentir, de enganar as pessoas. Então, não tem para ninguém. Aí um cara desse na política, aí eu vi um jornalista perguntando para um cara aí que vende drogas. Ele disse assim, no meio de vocês, né? No meio de vocês, o que você tira assim de proveito no meio de vocês quando vocês estão conversando? Ele falou, olha, se tratando de CRI, que eu não posso falar o resto, eu acho que na política tem mais pessoas assim do que no próprio mundo do crime, que é o crime de colarinho branco, né, gente? Então a gente para pensar que os próprios traficantes, eles colocam a política como se fosse eles também, porque eles também fazem mal ao outro, né? Os políticos fazem, porque você vê, teve aí a pandemia, o Ronaldo não falou lá no passado que não se fazia Copa do Mundo em hospitais, porque todo mundo falou, se não tem dinheiro para fazer a Copa, então tem que fazer gerar hospital. Aí ele falou, não se faz Copa do Mundo em hospitais. Aí veio a Covid e mostrou o quanto a gente precisou de hospital. Aí ficou fazendo essas cabanas, essas tendas temporárias, porque não tinha hospital suficiente para as pessoas. Aí eles viram a importância e os estádios estão vazios. Na verdade, os estádios até serviram, né, para montar tenda para internar pessoas. Mas enfim, então a gente vê que essas pessoas que realmente são do crime, eles consideram os políticos também, porque eles também destroem famílias. A Carmen Oliveira, Carmen Derive, acho que ela quer dizer, afasta da rede social um pouco, depositar, você volta. Eu acho que ela quis dizer para ele se afastar um pouco da rede social, quando alguém começar a ajudar, depois ele volta. Eu acredito que seja isso. Mas essas pessoas vivem disso, né, gente? A Rose Prates, 5997, ela disse, olhem, a Globo está perdendo esse artista aí. Cara, vai fazer aula de teatro, aí você vai se dar bem, artista. É verdade, gente. Só um besta que cai nisso aí. Só um besta. Isso aí, gente, é falta de pix. Isso aí é, às vezes, uma divergência dentro de casa. Aí a pessoa não sabe lidar com isso e, já que não vai para o uso, começa a querer iludir as outras pessoas. E o pior é a gente ver pessoas caindo nisso, né? E a dependência química não é brincadeira. As pessoas deveriam levar a sério, porque destrói muitas famílias. Mas para quem não tem o que fazer, para quem não busca informação, é mais fácil concordar do que correr atrás e entender do que se trata. Porque você correndo atrás e entendendo o que é dependência química, você vai ajudar mais pessoas do que você ficar, tá certo, parabéns, romantizando uma coisa que não tem que ser romantizada. Aí essa Socorro Souza 3078, que eu até queria que você fosse um fake, sabe, amiga? Queria até que você fosse um fake, sabe por quê? Porque as suas escritas aqui são vergonhosas para um ser humano, entendeu? A não ser que você não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, aí já é uma outra coisa. Pare de falar, olha o que ela disse, é Socorro. Pare de falar essas coisas porque as palavras têm poder, Salsicha. Minha filha, coisas piores ele já fez. Entendeu? Então não é que essas palavras têm poder, não. É porque eles são pessoas debochadas. Hoje ele está ali se fingindo. E o que a mulher dele falou? Não adianta, que coisa ruim não pega na gente. E por que ele está ali chorando, fingindo? Por que ele está ali desanimado, se nada pega? É bem contraditório isso, né? Porque se eles estão bem resolvidos, eles não estavam na rede social fazendo isso. Porque o que eles gostam mesmo é vir debochar de você, que fica mandando dinheiro para eles. Aí de vocês eles debocham. Eu peço mesmo. A gente tá aqui para pedir, entendeu? Aí você manda presente, fica fazendo a manutenção da casa deles.
E se no futuro ele recair, ele vende tudo. Aí você é o quê? Você está ajudando ele a se afundar. E ver que a vida é um morango. E a vida não é um morango. A gente sabe que para a gente conseguir pagar nossas contas, não é fácil. Não é fácil. Tem muita gente aí se matando de trabalhar. Se matando. Eu estava fazendo um bico no restaurante, gente, o pessoal da cozinha trabalha muito. Gente, é sofrido, é massacrante. Mas são pessoas que têm filho, que pagam aluguel, que não têm condições. Aí você vê um cara que é um adicto, fica pedindo as coisas, todo mundo ajuda, todo mundo colabora. E ainda a gente tem que ouvir que a gente está com inveja de uma pessoa que adquiriu uma doença. Entendeu? Uma doença que não tem cura. Mas quem fica passando pano pro erro é pior do que essas pessoas. Então, quando eu olho para esses comentários aqui, eu fico pensando que é o que você tem para oferecer no momento. Sabe o que você tem para oferecer? Nada. Porque a partir do momento que a gente diz eu gosto de alguém, a gente corrige. Quem ama, educa. Não fica passando a mão na cabeça, não. Então, essas pessoas que ficam passando a mão na cabeça de pessoas que estão erradas, são piores do que ela no seu dia a dia. E a gente não tem como saber. Mas só do que as pessoas falam a gente já entende. Porque se você quer ajudar alguém, não passa a mão na cabeça dele, não. A Bíblia diz, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E se ele não é seu filho, faça por empatia. E se fosse alguém falando isso para o meu filho? Porque essas pessoas, gente, futuramente recaem, entendeu? E volta para a lama, vamos dizer assim, e vocês continuam na mesma vida de vocês, atrapalhando a vida de outros. Que ao invés de você dizer, não, eu não quero isso para minha vida. Porque madrinha serve para isso, para tirar o cara do plumo. Porque o próprio Marcos, né, quando eu falava aqui que madrinha era desnecessário, que madrinha só fazia a manutenção do uso, ele me xingava de cobra, né? Indiretamente, mas se direcionava a mim. Agora, quando ele resolveu achar que madrinha não serve, aí ele falou, essas madrinhas, elas querem viver um romance, aí elas não têm coragem de assumir e fica querendo ser madrinha. Madrinha é só uma capa para elas poder dizer assim, para não dizer que elas estão dando em cima. Aí elas começam a ter contato, aí se diz apaixonada, mas é tudo mentira. Tudo mentira esse negócio de madrinha. Então, quando ele falou, aí as fanáticas apoiaram, né? Porque aí ele pode falar, né, gente? Ele pode falar. Então, é muito triste ver certos comentários, né? De pessoas. Eu vi o vídeo da Sandrinha também. Tem um vídeo da Sandrinha que ela detonou mesmo, falou um monte. E ela não está errada. Não está errada. Porque agora eles colocam tudo a culpa no inimigo. E ninguém mais apronta. Até Jesus foi tentado. Até Jesus, gente. Mas ele recusou. Porque a gente não manda nos nossos pensamentos. A gente não controla. Às vezes você não quer pensar uma coisa, a gente pensa, né? Não quer pensar em alguém, a gente acaba pensando. Mas nas nossas ações a gente controla. Então, se existe o livre-arbítrio, o inimigo, ele oferece. Você acata, você cai se você quiser. O mundo está cheio de coisa ruim. Para qualquer pessoa. Mas a pessoa que escolhe. Porque o mundo é feito de escolhas. Quando a gente levanta de manhã, a gente tem várias escolhas. Eu vou tomar café primeiro ou vou escovar os dentes primeiro? Não, vou escovar os dentes primeiro. Não, vou tomar café primeiro. Eu vou colocar esse chinelo ou vou colocar aquela pantufa? Eu vou fazer tal coisa ou vou fazer outra? A gente que escolhe. A mente pensa e a gente torna possível com ações. Então, as ações a gente controla. Então, não coloca essas pessoas adictos como se fossem coitados, porque eles não são. Ele manipula e tira tudo que você tem. Pro uso. E depois ele vai dizer, não tenho culpa que eu estava em uso. Quando eu estou em uso, eu estou fora de si. Mas você apoia essa pessoa fora de si. Então, não queira tampar o sol com a peneira. Meu canal não é para isso. Aqui a gente tem que ser realista. Tá errado, tá errado. Entendeu? Tá sendo dissimulado? Tá sendo ali. O salsicha é dissimulado. E a mulher se engana ela própria. Porque eles estão se enganando, gente. Quanto mais alto, maior o tombo. Sabe quando tipo, você dá corda? Dá corda pra pessoa se forcar. Porque a pessoa tá achando que é a tal. De repente, quando ela vê, ó... Aí vai reclamar do quê? Não tenho o que reclamar. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo.